Olá, muito bem-vindos ao Você Sabe Por Quê? Meu nome é Maria Estela Neumann Mendes, sou advogada especializada em planejamento patrimonial da família e em regularização de imóveis. Moro em São Paulo e minha área de atuação por quase 40 anos foi na vara da família das sucessões, sendo que nos últimos anos passei a me especializar no planejamento sucessório e na regularização de imóveis, já que, por vezes, um dependia do outro. Assim, por conta dos muitos casos com que me deparei ao longo dos anos, em que pude verificar que a maioria das pessoas possui alguns conceitos errados sobre propriedade, decidi criar esse canal para esclarecer essa grande parte da população que ainda acredita que o simples fato de ter uma escritura, ou até mesmo um daqueles chamados contratos de gaveta, garantem legalmente a propriedade do imóvel. Só que não. Vou procurar não me estender e prometo que vou tentar não usar juridiquês para que meu conteúdo chegue até você de forma a lhe esclarecer e a não lhe deixar com mais dúvidas, ok? Então, por que o nome de Você Sabe Por Quê? Porque existem e vão aparecer inúmeros porquê ao longo da nossa vida. Sempre foi e sempre será assim. Principalmente quando o assunto tratar de um bem imóvel, o qual, eventualmente, possa querer ser objeto de doação, de herança, de testamento, ou até mesmo na hora de você decidir vender esse imóvel. E aí eu te pergunto, você sabe por que deve regularizar seu imóvel? Posso te dar várias razões. Um dos motivos que eu posso te dar é que, fazendo isso, você não irá deixar dor de cabeça para aqueles que você ama. Ou seja, você não vai deixar para os seus filhos a desagradável tarefa de descascar um abacaxi. Um segundo motivo é porque, se você não sabe, se você não regularizar o seu imóvel, às vezes o único patrimônio que você tem, o único patrimônio da família, você pode vir a perdê-lo. E se esse patrimônio foi conquistado a muito custo, é um golpe muito grande que realmente que a família sofre. Um terceiro motivo até que eu posso te dar e vou te dar, porque uma vez regularizado, esse imóvel vai valorizar em 20, 30 ou às vezes até 40% do imóvel, dependendo da situação do seu imóvel. Essas são apenas algumas das razões pelas quais entendo ser necessário te esclarecer que regularizar o imóvel às vezes é mais fácil do que você pensa. Depende somente da situação a ser regularizada. Nesta seara, quero te contar um caso que apareceu em meu escritório e que me deixou profundamente abalada, porque, como profissional do direito, não pude fazer nada pelo meu cliente. Como assim? Sendo advogado, você não pode fazer nada? Sim. Vou te contar esse caso, vou trocar os nomes, é claro, né? Somente para ilustrar o caso para vocês. Então, certo dia, no meu escritório, Antônio me procurou desesperado, porque residia no mesmo imóvel já fazia uns 20 anos, no litoral de Itanhaém. Antônio chegou ao meu escritório com uma notificação judicial para que ele desocupasse o imóvel no prazo de 15 dias, já que o proprietário estava pretendendo tomar posse desse mesmo imóvel. Mas o Antônio, sabe, não estava entendendo a situação. Ele estava muito chocado, estava perplexo com essa situação toda, porque ele tinha consigo uma escritura de compra e venda daquele imóvel da época em que ele o adquiriu. Detalhe, essa escritura que foi lavrada em cartório, com testemunhas e tudo mais, nunca foi levada a registro no cartório de registro de imóveis. Apenas ficou lá guardadinha numa gaveta, junto com os documentos importantes da casa. Então, ele não entendia como uma pessoa que se dizia proprietária do imóvel que era dele, aparecia agora pretendendo tomar para si essa propriedade. Assim, ao examinar toda a documentação e solicitar uma matrícula, ou seja, uma certidão de propriedade no registro de imóveis, constatei que o imóvel tinha sido vendido pelo antigo proprietário
mais de uma vez, e que para aquele para o qual o imóvel tinha sido vendido posteriormente, e eu estou falando de uma venda recente, viu? Não é uma venda muito antiga, não. Não foi uma venda de 20 anos atrás, não. Aquele cidadão que comprou de posse de sua escritura de compra e venda, procedeu, então, a fazer o registro junto ao cartório de registro de imóveis competente. Nesse particular, vou fazer um parênteses para esclarecer vocês quanto a um fato. É muito comum ouvirmos no dia a dia, quando alguém questiona a propriedade, numa eventual transação de compra e venda, a seguinte pergunta: você tem a escritura desse imóvel? Acreditando que a simples escritura já representa de per si a comprovação da propriedade do mesmo, sendo que a única coisa que comprova a propriedade é o registro daquela mesma escritura no cartório de registro de imóveis. Escritura nada mais é do que a formalização do contrato de compra e venda, que é celebrado em cartório, perante o tabelião, que tem fé pública para atestar o dia, o mês, a hora em que seu contrato foi celebrado, devidamente assinado pelas partes e pelas testemunhas presentes àquele ato. Porém, todavia, sempre tem um porém, né? Se essa escritura não for levada a registro perante o cartório de registro de imóveis competente, a propriedade continuará a estar registrada no nome do adquirente anterior, ou seja, em nome daquele cidadão que vendeu essa propriedade. Ou o que é pior, é que o nosso exemplo aqui, se o vendedor for do tipo sacana ou estelionatário, que tem o hábito de dar golpe em pessoas inocentes, pode vender esse imóvel para mais de uma pessoa, uma, duas, três, quatro, né? Muitos fazem isso, realmente. E nesse caso, o que aconteceria se esse segundo comprador levasse sua escritura a registro perante o cartório de registro de imóveis competente? Pois bem, aconteceria exatamente o exemplo que eu estou partilhando aqui com vocês. Esse segundo comprador, após ter adquirido o imóvel, dia ou meses ou após, né, vai registrar a escritura e vai se tornar o legítimo proprietário daquele imóvel. E quando o primeiro comprador for registrar sua escritura, irá se deparar com a triste realidade de constatar que aquele imóvel já se encontra registrado em nome de uma outra pessoa. E não terá outra alternativa senão a de procurar seus direitos na justiça para tentar reaver seu dinheiro das mãos do vendedor golpista, né? Isso porque não basta a realização da escritura compra e venda para se adquirir a propriedade, como já informei anteriormente. É necessário que o comprador compareça ao cartório de registro de imóveis competente para dar entrada no registro. Esse ato é necessário por conta do artigo 1245 do Código Civil, que diz que transfere-se a propriedade mediante o registro do título no registro de imóveis, tá? O parágrafo 1º desse artigo diz que enquanto não se registrar o título, o alienante, ou seja, o vendedor, continua a ser o legítimo proprietário do imóvel. Verifica-se, portanto, verifiquem vocês, então, que existe uma crença de que apenas por possuir uma escritura celebrada em cartório, já se garantem os direitos como proprietário, mas vimos que, em função do artigo mencionado, ou seja, em função da lei, só garante a propriedade quem primeiro registra a escritura. E, nesse caso, o que fazer? Infelizmente, a única alternativa é ir atrás do safado que vendeu seu imóvel 2 vezes. E isso será feito através das vias judiciais. Pois veja só, se o cidadão é do mal, uma simples conversa não vai trazer solução para o caso. Ele não vai devolver seu dinheiro só porque você o solicitou. Você vai ter que ir até a justiça, pagar, né, custas e tudo mais para poder tentar reaver. No caso aqui do meu cliente, ele era uma pessoa muito humilde, ele não tinha condições de arcar realmente com as custas do processo, porque honorários, às vezes, eu até já atuei de graça, né? Então, ele não tinha condições de arcar com as despesas do processo, mas o pior de tudo é que, veja, não dava, mesmo que ele pudesse fazer exatamente isso,
ele tivesse condições, nós descobrimos, infelizmente, que o safado havia falecido recentemente. Então, não tinha o que se fazer, né? Nesse caso, você vai cobrar de quem? Realmente foi uma coisa que me abalou muito, porque era uma pessoa muito humilde, o único patrimônio foi embora. Ô, pessoal, eu quis trazer esse exemplo aqui para alertar vocês você que pensa que é proprietário, pelo simples fato de ter uma escritura, que não é assim. Se você puder registrar, corre, vai lá, garante seu direito legal como proprietário desse bem que você possui. Não deixa para depois, não, porque depois a Inês é morta. Depois pode ser muito tarde, os prejuízos das consequências podem ser piores do que você imagina. E, por vezes, você perde o único patrimônio da sua vida, como nesse caso que eu te contei aqui. Pessoal, nos próximos vídeos, pretendo abordar temas como... Sabe aquele contrato particular de compra e venda, reconhecido como contrato de gaveta, que você guardou para fazer a escritura, posteriormente nunca mais lembrou dele? E aí você descobre que o cidadão que vendeu esse imóvel para você já faleceu e você nem chegou a fazer a escritura e, por conseguinte, nem a registrar essa escritura. Ou então o cidadão sumiu, você não sabe onde ele está, por onde ele anda, você pretende vender o imóvel, mas na certidão de propriedade, na matrícula do imóvel, né? Sequer consta seu nome como proprietário. Portanto, para todos os efeitos legais, quem é o dono? Ainda o proprietário anterior, aquele que vendeu o imóvel para você. E aí, como fazer? No próximo vídeo, eu vou falar para vocês que existe uma forma de você conseguir regularizar esse imóvel. Por hoje, eu vou ficando por aqui. E se este conteúdo te agregou, deixa o seu like e considera se inscrever nesse canal. E se você conhece algum parente, tem algum amigo nessa situação, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas não cometam o mesmo erro, tá? Vocês podem me seguir também no Instagram, que por lá eu posso interagir com vocês. Posso, eventualmente, esclarecer algumas dúvidas que vocês tiverem. Põe lá na caixinha de perguntas. Eu vou responder, né, na medida do possível. Me segue também no Facebook, que costumo postar conteúdo por lá também. Então, deixa nos comentários aqui, eventualmente, algumas dúvidas que você tiver, né? Se você acha plausível eu falar de alguma outra dúvida que você tenha, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Pretendo, eventualmente, fazer uns 2, 3 vídeos por semana, conforme for, né? Se estes vídeos forem bem aceitos por vocês, se for da vontade de vocês, vou esclarecendo outras coisas conforme o tempo for passando. Eu vou estar aqui para, como eu já disse, de forma simples, tentar toda semana trazer um tema diferente. Nós vamos falar daquele cliente, daquele parente seu que vive há muitos anos num imóvel que é de todos os herdeiros, que foi adquirido pelos seus avós há uns 50 anos atrás. Os filhos foram casando, foram saindo, né? E ficou um só parente morando lá, que vocês permitiram por pura bondade. E um belo dia vocês descobrem que esse parente entrou, então, com ação de uso capião, tentando trazer a propriedade, tomar a propriedade para si. Este e outros problemas que surgem ao longo do caminho, muitos outros, né? Se for do agrado de vocês, eu vou trazer aqui para tentar esclarecer, apresentar para vocês as soluções que existem e alertar vocês para que vocês não cometam muitos erros que eu já vi aqui acontecer no meu escritório e que levaram à perda do patrimônio dos meus clientes. Então, até o próximo vídeo. Nos vemos em breve e fiquem com Deus.